então, não é que vai deixar a tua santa palavra. Eu não dado canal de venda, seguidor, que diminua a riqueza, meu, a vida dele, abençoa ele a família, e tudo que ele possui, abençoa também cada um de nós, é Jesus, é o que nós venimos. E agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Eu já estava com saudade desse momento. Porque o Senhor sabe todas as coisas. Né? Então, às vezes é necessário a gente passar por algumas coisas para aprender, né? Então, eu tenho aprendido com meus erros, com as minhas falhas, com meus defeitos, mas eu digo que tudo tem um propósito na nossa vida, não é verdade? E eu creio que assim não é diferente na vida de vocês. Quem não sabe a vida de vocês, abrem Lucas aí, Lucas 5. Amém? Com misericórdia. Amém. Glória a Deus. E se tem uma palavra que falou comigo, foi na terça-feira, foi a palavra da irmã Cida. E eu sempre venho pedir para que Deus venha falar conosco, comigo. Eu digo que Deus ele quer falar com a gente às vezes em detalhes. Até numa cadeira caindo. Eu digo que aquela palavra da irmã Cida foi tão forte ao meu coração. Quando ela falou, se a presença do Senhor não estiver conosco, nós não somos nada. Não é verdade? E eu tenho colocado na minha vida. E esse tempo que o Senhor estava tão calado, há alguns meses atrás, estava tão calado comigo. E há alguns dias o Senhor vem se revelando tão grande ao meu coração. Vem trazendo coisas que às vezes eu não entendo, mas eu tenho confiado naquilo que o Senhor tem proposto para a minha vida, né? Não só para a minha vida, mas para a da minha família. Então eu tenho confiado em tudo aquilo, por mais que a gente às vezes não venha entender, eu confio nos propósitos de Deus na minha vida. Amém? Amém. A palavra do Senhor fala assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido dele e estavam lavando suas redes. E ele entrou entre os barcos, que era de Simão Pedro, e lhe pediu que afastasse um pouco da terra, e sentando-se, ensinava o barco à multidão. E enquanto ele terminou de falar, disse a Simão: vejais para o profundo e lançais a rede para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam em outro barco, para virem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelho diante de Jesus, dizendo: afasta de mim, Senhor, porque sou um pecador. Pois ele estava admirado
e todos os que estavam com ele, diante do arrastão de peixe que tinham feito. E assim também estavam Tiago, João, filho de Zebedeu, que era sócio de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E levando o seu barco para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, nessa noite. Obrigado por tudo que já foi feito aqui, Senhor. Obrigado por cada louvor. Obrigado por cada palavra, Senhor, também, Senhor. Obrigado, porque se já terminasse o culto aqui para mim já estava bom, Pai. Mas eu creio que o Senhor quer algo a mais, Pai, sobre a nossa vida, Senhor. Então, obrigado pela tua presença, Senhor, nessa noite. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai, que está aqui. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, e todos dizem amém. Podem sentar. É uma história muito conhecida já por alguns, eu acredito que pela maioria, que fala que Jesus ele ia caminhando no caminho e uma multidão ia acompanhando ele. E Jesus, ele não conseguindo mais falar, porque aquela multidão o apertava, o comprimia, ele não conseguindo falar, ele notou, ele viu ali que tinha 2 barcos, ali à margem do rio de Genezaré. E ele subiu num deles, naquele momento. E eu acredito, como a Bíblia, a gente nota, que Jesus, quando ia, em decorrer dos caminhos, ia andando, Jesus ele não só ia curando a multidão, mas ele ia curando também quem ele encontrava no caminho ali. Não é verdade? E a Bíblia relata que, aqui nesse texto, que Jesus ele viu 2 barcos. E ele não conseguindo mais falar do amor de Deus para aquela multidão que o apertava, ele subiu em um deles, que era de Simão Pedro. Mas eu acredito que Jesus, quando ele subiu ali naquele barco, ele não só subiu para falar do amor de Deus para aquela multidão. Porque a Bíblia nos diz aqui no versículo 2, a Bíblia diz assim, e ele viu. Quando a Bíblia diz ele viu, a Bíblia viu, Jesus viu, não foi aquele barco, mas sim as dores daqueles pescadores, as frustrações daqueles pescadores, o cansaço daqueles pescadores. Aqueles pescadores ali, eles tinham pescado a noite inteira. Então eu acredito que quando Jesus ele entrou naquele barco ali, ele não só queria falar do amor de Deus para aquela multidão, mas ele queria falar também para quem estava dentro do barco. Porque Jesus ele nos conhece. Jesus ele não prega com a multidão. Quando Jesus ele pregava, ele tinha direção. Jesus ele tinha visto a frustração daqueles pescadores naquela noite. De ter pescado a noite inteira e não ter pegado nada. Então eu acredito que naquele tempo e nesse tempo ainda existem pessoas sedentas de palavra, sedentas de ouvir a palavra de Deus. E o versículo 1 e 2 fala assim, ó, e acontecendo que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, eles estavam junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as suas redes. Esse lavando aqui as redes, nessa parte aqui, significa que eles estavam preparados. O lavar de redes significa que eles estavam preparados. Preparados para quê, mano? Naquele momento ali, eles estavam preparados para pescar de novo, se eles fossem chamados. Então, lavar de redes significa
fica preparado. Então Jesus, ele escolheu aquele barco, naquele momento. Não foi por acaso que Jesus sabia das suas frustrações. Ele sabia o que você estava passando. Então ele não sabia o que tinha acontecido ali naquela noite com aqueles pescadores. Sabia, gente. Ele sabia. Ele não só escolheu aquele barco por escolher, mas ele sabia das frustrações do que Simão e os outros pescadores tinham passado, das dores deles ali, de estar frustrado, de pescar a noite inteira e não pegar nada, gente. Não pegarem nada. E o versículo 3 fala assim, ó, e ele entrou em um dos barcos, o que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, sentando-se e ensinando do barco a multidão. Então, o que é que eu aprendo aqui desse texto? Nesse versículo 3 aqui, o Senhor entrou naquele barco e pediu para que os pescadores, para que Simão afastasse um pouco aquele barco para falar do amor de Deus, gente, ali naquele momento. Sabe o que eu aprendo aqui? Quer viver de milagre? Então afasta o teu barco da terra. Quer viver de milagre? Afasta o teu barco da terra. Porque quem anda na terra confia em homens. Quem anda na terra confia em homens. E enquanto o barco estiver preso na terra, você está seguro. Enquanto o barco estava preso ali na terra, aqueles pescadores estavam seguros. Seguros. Como eu falei, quem anda na terra confia em Deus. E enquanto o barco estiver preso na terra, você não vai viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Enquanto a nossa vida estiver aqui nessa terra, vivendo as coisas do mundo, a gente não vai conseguir viver o sobrenatural de Deus. Aquilo que Deus quer revelar para a gente. Enquanto a gente está preso, a gente não vai ver o sobrenatural de Deus em nossa vida. E enquanto o barco estiver preso na terra, as suas razões, os seus conhecimentos e as suas sabedorias. Então, quando o barco estiver preso na terra, a gente vai viver das nossas razões, dos nossos conhecimentos e da nossa sabedoria. Mas quando ele tira o barco da terra, ele está fazendo com que você confie nele, que você dependa somente dele. Não é só você que ele quer tratar, mas tem mais gente sendo tratada nesse barco. Então Jesus, ele não só prega para quem está fora do barco, mas ele também pregava para quem estava dentro daquele barco. Jesus, ele não só queria pregar para quem estava fora do barco, porque a Bíblia nos diz que o Senhor entrou naquele barco e pediu para que ele afastasse um pouco da terra. Então Jesus, ele não só queria falar com aqueles pescadores, com aquela multidão naquele momento, ele queria falar também com aqueles pescadores que estavam ali dentro do barco, porque a Bíblia relata que eles pescaram a noite inteira. Então eles estavam tão frustrados de não ter pegado nada. E o versículo 4, ele fala assim: e enquanto ele terminou de falar, disse a Simão: vejais para o profundo e lançais a rede para um arrastão. Então, gente, eu creio que nesse versículo 4 aqui, o Senhor já estava dando uma confirmação quando ele diz assim, ó: vejais para o profundo e lançais a rede para um arrastão. Então o Senhor já estava dando dica para que eles olhassem para o profundo e lançassem a rede e esperassem para o arrastão que ele ia fazer.
Ele já estava dando dica aí. Então o que é que eu aprendo aqui? Não se pesca grandes peixes no raso. Não se pesca grandes milagres nessa vida que a gente está vivendo, nessa zona de conforto que a gente está vivendo. Porque a gente viver nessa zona de conforto é fácil. É muito fácil a gente viver nessa zona de conforto. Mas o que o Senhor pede é para que a gente saia dessa zona de conforto que a gente vive. A gente pregar aqui entre quatro paredes é fácil, gente. É fácil. Foi por isso que quando a gente foi visitar aquele irmão lá naquela casa, eu perguntei logo, qual é o próximo dia que a gente não vai voltar aqui? Porque se a gente for olhar, Satanás ele é tão astuto, gente, nas coisas. Quando ele quer mudar a rota de tudo ali. A gente foi ali para quê? Para evangelizar e falar do amor de Deus para aquela pessoa ali. E olha o que Satanás fez, gente. Ele não usou, eu não estou dizendo que ele usou a irmã dele ali e o cunhado dele naquele momento. Mas a gente foi no propósito de quê? De falar do amor de Deus para aquela pessoa ali. A gente não teve essa oportunidade. Mas eu teve uma semente e a gente plantou ali naquele local. A gente plantou aquela semente. Então a gente tem que ir regar aquela semente para que ela venha crescer. E para que ela venha dar fruto, gente. Então eu creio que ficou um vão ali ainda. Mas eu creio que a semente, ela foi plantada naquele local. E na vida daquele homem também ali. Porque se a gente olhar na alegria que ele ficou, com as coisas que foram feitas ali, com mãos humanas. Porque tinha um momento que quando a gente estava varrendo, e manda ali que tal, ele chegava e dizia, tá ficando tão bom aqui. Eu nunca tinha visto a minha casa tanto fora como dentro, voltar. E teve um momento que quando a gente ia embora, eu fiquei tão indignado comigo. Que ele sabe de dentro do assunto, ele não tem que ficar todos os dias. E eu ainda disse assim, errou tudo. Se não te dá uma coisa, deixa quieto. Deixa quieto. Mas eu creio que a semente, ela foi plantada naquele local. A semente, ela foi plantada. Mas como eu disse a vocês, não se pesca grandes peixes no raso. Sabe por quê? Porque tem gente presa no passado que não consegue viver o presente que Deus tem revelado. Tem tanta gente vivendo no passado. Qual é o passado, gente? Fala aqui. É as nossas frustrações, é a nossa decepção, é tristeza que a gente tem no dia a dia. E a gente não consegue viver o presente que Deus tem reservado a cada dia para a gente. Enquanto a gente não se libertar do passado, que a gente está preso, a gente não vai viver o presente que Deus tem reservado para nós. Essa é a verdade. Enquanto a gente não se libertar do nosso passado, a gente não vai viver do presente que Deus tem reservado para nossas vidas. A gente não vai viver. Então ninguém é curado fugindo. Ninguém é curado fugindo. Então não fuja do seu passado. Não fuja das suas decepções. Não fuja das suas frustrações. Não fuja da sua tristeza. Porque Jesus, ele quer curar, ele quer libertar, ele quer sarar, gente. E no versículo 6, gente, olha o que fala. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. Lembra o que eu falei lá no versículo 4? A Bíblia nos diz aqui que o Senhor diz assim, ó. E enquanto ele terminava de falar, disse a Simão, vejais para o profundo. Então o Senhor, ele mandou olhar para o profundo, gente.
Ele mandou a gente sair dessa mesmice que a gente vive, desse raso que a gente vive, gente. Quando o Senhor diz assim, olhar para o profundo, é para que a gente saia da onde a gente está. Quando a gente sente que a água está no joelho, ali está bom. Mas o Senhor quer além daquilo dali, gente. O Senhor quer que a gente entre dentro do mar e que a água cubra a gente, onde a gente não consiga tocar mais o chão, gente. É isso que Ele quer que a gente saia do raso e entre para o profundo, para o oculto dele, gente. E é isso que eu tenho pedido a Deus no meu dia a dia. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido aqui? Sabe o que Deus colocou aqui daquele dia na vida da pastora que ela fez aquele encontro de lugares, pastor? Eu digo que aquilo, ele tem surgido efeito na minha vida, ele tem surgido efeito. Não só na minha vida, mas na minha vida. Apesar de eu ser um pouquinho chato, porque eu sou chato. Minha esposa sabe que eu sou chato. Mas eu digo que aquilo tem gerado fruto. Fruto que eu creio que não é só lá em casa. Eu creio que é em outras casas. E tem gerado fruto. Então é isso que o Senhor quer. Que a gente não olhe para o raso, mas olhe para o profundo que Ele quer. Porque a Bíblia diz que quando o Senhor diz assim, ó, fechais para o profundo e lance a rede, Ele mandou a gente se preparar para o arrastão que ia ter. E no versículo 6 Ele confirma aqui, gente, olha. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixe. E as redes se rompiam. Sabe o que eu aprendi nesse versículo aqui, gente? Esse versículo aqui, ele fala de obediência. Quando a gente é obediente, quando a gente planta obediência, o Senhor, Ele mandou peixe ali. Quando aqueles pescadores foram obedientes, o Senhor, Ele mandou peixe para eles. Então, quando a gente é obediente, o Senhor, Ele manda milagres para a nossa vida. Milagres. Então, o Senhor pede para que a gente seja obediente. Às vezes eu sou tão desobediente. E hoje mesmo eu estava compartilhando ali com a minha esposa. Não é se engrandecer, não. Faz uma coisa que eu tinha até parado. Minha esposa até cobrava de mim. Eu não tenho vídeo de você jejuar. Às vezes eu não tenho vídeo de você ler a sua Bíblia. Eu digo que até esse meu trabalho às vezes me afasta um pouco de Deus. Você é tão corrido. Mas isso não é justificativa não. Mas eu digo que esse período o Senhor tem me moldando tanto. Depois que a gente começou a ter essa reunião, o Senhor Ele tem me feito eu voltar a ler. Então eu estou com uma fome tão grande de ler a palavra. Às vezes tem noite que eu vou dormir de 1 a 2 horas da manhã, lendo, escutando louvor, ministrações. Às vezes o Senhor vai colocando em mim, eu vou escrevendo ali, e vai virando uma palavra, vai virando um momento que eu possa ter aqui. Que eu digo que tem sido tão grande essa fome dentro de mim, que às vezes tem hora que me dá vontade de eu ir dormir, e eu levanto, e eu vou orar de novo, e o Senhor pede para que eu levante de novo, e eu vou lá atrás. Às vezes eu fico lá atrás, mas fico com medo cantando. Às vezes eu fico lembrando que você a pastora fala, e eu estou lá na rede, mas é aqui olhando para frente, de vez em quando eu vejo, aí cai um pouco, eu digo misericórdia. Porque se tem um cara, eu sou medroso. Se tem uma coisa que eu tenho medo é sapo. Às vezes não pode ser, mas eu tenho medo de sapo. Às vezes até a Valentina ele é mais forte do que eu, em certas situações. Mas o Senhor Ele tem abrido meu coração e essa fome tem ardido dentro de mim. Dentro de mim. E essa fome tem sido incondicional. E se tem uma
coisa que eu peguei para mim, naquela palavra da irmãzinha, foi aquilo: se a presença do Senhor não estiver comigo. Então eu pedi a Ele que Ele tirasse eu daqui dessa terra. Então eu pedi para que o Senhor me mudasse. Então eu estava de férias, aí a gente entrou no curso que está dentro da usina agora, estou em casa descansando um pouco desse tempo. Mas se tem uma coisa que eu tenho pedido ao Senhor,